Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é dia de João, capítulo 15. Eu já quero começar falando do versículo 5, onde Jesus diz: Eu sou a videira verdadeira. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Esta parte do versículo é a que eu quero me deter aqui nesse momento. Sem mim nada podeis fazer. É bem verdade que nós somos agora filhos de Deus, somos discípulos de Jesus, mas precisamos estar ligados na videira verdadeira que é Cristo. Do contrário, não poderemos fazer nada. Tudo que intentarmos fazer com a força do nosso braço, com o nosso conhecimento, com o nosso entendimento, com os nossos recursos, sem a participação ou a direção de Jesus, não vai dar certo. Nós precisamos entender aquilo que Jesus disse desse versículo: sem mim nada podeis fazer. Não tem por que nós nos exaltarmos, não tem por que nós nos orgulharmos quando conquistarmos algo, quando alcançarmos algum objetivo, porque tudo é para a glória de Deus. Você pode estar enfrentando uma enfermidade, ir ao médico, o médico receitar um remédio, esse remédio funcionar, te ajudar, até mesmo te curar. Ainda assim, a glória não vai ser do médico, a glória não vai ser do remédio, a glória será de Deus. A glória sempre será do Senhor. Porque Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Tudo que você fizer, consagre ao Senhor. Tudo que você intentar no teu coração realizar, coloque primeiro diante de Deus em oração, para que, se for a vontade de Deus, você consiga e o nome de Deus, através disto, seja glorificado. Eu vou repetir o que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Muitas pessoas falam de Deus, muitas pessoas falam da igreja, muitas pessoas falam de fé, mas poucas falam de Jesus. Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Aqui mesmo, no início do Evangelho de João, no capítulo 1, a Bíblia fala que no início, lá estava ele. Por ele, tudo foi feito. Ele era o Verbo, ou ele é o Verbo, que se fez carne e habitou entre nós. Sem mim nada podeis fazer. Você e eu não podemos nada sem a presença de Jesus em nós. Então é muito forte quando nós lemos João 15 e entendemos que ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos, os galhos que são ligados nele. E a Bíblia ainda diz que nós precisamos dar frutos, porque se nós não dermos frutos, seremos cortados e seremos lançados no fogo. Outro versículo que me chama a atenção é o 7, que fala de oração respondida. Você não vai ler essa frase no versículo, eu vou já ler aqui, mas você vai entender. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Pedir o que quiser e recebermos essa bênção é uma oração respondida. Mas há uma condição para esta oração ela ser respondida. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Ou seja, se nós permanecermos ligados em Jesus, a videira verdadeira, e as palavras de Jesus permanecerem em nós, as nossas orações serão respondidas. Eu tenho certeza que você tem muita oração que ainda não foi respondida. Então, cada vez mais fique ligado em Jesus, cada vez mais guarde as palavras de Jesus, para que a sua oração seja respondida. Amém? Que maravilha. Mais à frente, em João 15, no versículo 18, eu vou ler aqui o versículo para você entender. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a sua palavra.
Então Jesus está falando aqui que o mundo, ele nos odeia. O mundo, sistema, e todas as pessoas que fazem parte do sistema nos odeia. Por quê? Porque o servo não pode ser maior do que o seu senhor. Se odiaram Jesus, se odiaram o Mestre, se odiaram o nosso Senhor, que sem pecados foi condenado e pregado numa cruz, sangrando até morrer, se com ele aconteceu tudo isso, nós não vamos querer que o mundo nos aplauda. Nós não vamos querer que o mundo nos apoie, que o mundo nos aprove. Jesus já estava dizendo para os discípulos e, consequentemente, para nós todos que somos servos dele, que o mundo iria nos odiar. Então, gratuitamente, o mundo te odeia, mesmo que você não faça nada de mal, mesmo que você não faça nada de ruim. Tem pessoas que vão olhar para você e vão te odiar, tem pessoas que nem te conhecem e que te odeiam. Por quê? Porque Jesus está em você, porque a luz de Deus está em você, porque a luz de Cristo brilha sobre a sua vida, e isso incomoda as trevas, isso incomoda o mundo. Então Jesus fala, se o mundo vos odeia, saiba que odiou a mim primeiro. E o servo não pode ser maior que o seu senhor. Se o mundo odiou o Senhor, o mundo vai odiar os servos. Então se acostume com isso. Mas logo, logo o Senhor Jesus vai voltar para nos buscar e tudo isso vai acabar. Aleluia! Se vocês foram perseguidos, ou melhor, se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Mas olha só que importante, se guardaram a minha palavra, também guardarão a sua palavra. Por isso que nós não podemos parar de falar de Jesus, do amor de Deus, de proclamar as boas novas. Quando nós chegarmos diante de Jesus um dia, talvez nós não apresentaremos para Ele aquela vida, aquela alma que você evangelizou aqui. Eu tenho um vizinho, tenho um parente, um familiar, um amigo, que eu evangelizei ele, mas ele não aceitou Jesus. Talvez você não vá poder apresentar alguma das pessoas que você ama hoje, porque elas não aceitaram. O que não pode acontecer é nós chegarmos diante de Jesus e Jesus cobrar de nós. Eu falei para você evangelizar, eu falei para você falar do meu amor para aquela pessoa, mas você não falou. Então o sangue dela está nas suas mãos. Se eles guardaram as palavras de Jesus, eles vão guardar as suas palavras também. Sementes que você tem plantado todos os dias na vida de pessoas. Essas sementes, elas podem ali na frente germinar e uma pessoa nascer de novo para Jesus. Não pare de falar, não pare de pregar, não pare de anunciar que Jesus é bom e que a misericórdia de Deus dura para sempre. Mas não esqueça, esteja ligado na videira verdadeira que é Jesus. Quanto mais de Jesus em nós, mais nossa oração vai ser respondida, mais as pessoas vão nos odiar também, mas mais nós vamos dar frutos enquanto estivermos aqui nesse mundo. João capítulo 15, leia, ore sobre esse capítulo e Deus ainda vai falar muito ao seu coração em nome de Jesus. São 21 dias, falta pouco, hein? 15º dia do nosso desafio, Minha Bíblia e Eu. Que Deus abençoe, tenha uma excelente semana e amanhã eu volto com um vídeo novo aqui. Tchau.